Matheus, como é que tá essa procura aí de live? Já diminuiu? Continua a mesma coisa? É, né? Pois é, é esse o meu interesse, mas a gente foi buscar datas e as datas estavam difíceis, por isso que eu estou perguntando, entendeu? Com a ESA. Ah, então é por isso, né? E aí, doutor Pado já está ouvindo a gente? Que ele apareceu aí na tela. Ok. Estou com vocês agora. Tá um pouco escuro aí. Escura a minha imagem? É. Oh, meu Deus do céu. Doutor Pado estava esquecendo da live de hoje. Você acredita? Deixa eu ver se eu ligo aqui para ele, que a gente tá já aqui esperando. Paulo esqueceu? Meu filho, é tão requisitado que você já sabe, a agenda lotada, a gente. Já estamos aqui aguardando o senhor. Viu? Eu não estou vendo nada aqui, não. Deixa eu ver aqui com da comunicação, só um minuto. Ô, Matheus, o doutor Paulo disse que pediu já para. Deve ser ele. Tá certo. Já aceitou aqui. Porque não apareceu o nome do senhor, não. Apareceu Cetique. Ah, tá. Eu teria que ir para outro lugar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso aí. Só um minutinho. O Matheus, doutor Paulo está perguntando lá, join, não sei o quê, ele apaga? Dá o join. É para apertar o join. Eu não sei quem é o join, não, mas você aperta o join. Já que o meu colega está de terno, eu vou botar um terno. Doutor Paulo. Está esperando aqui. Doutora Sônia, como é que estão as coisas? Como estão as conversas aí com os advogados, com as audiências? Olha, tem muito advogado gostando. Doutora Sandra e doutor Pado, tá aparecendo essa tique, né? Ou é meu... Não sou eu. É o senhor. Fechar isso aqui? Mas essas telas aqui não aparecem. Desculpe. A minha câmera aqui, vou abrir esse... Agora, Lucas. Agora já está faltando. Eu estou estranhando só a Uni. O doutor Paulo falando que o doutor Saulo está parecendo o Alexandre de Moraes. E agora no WhatsApp está parecendo piloto de avião. Meus equipamentos aqui. Está virando profissional da internet já. Profissional. Você tem ideia? Você sabia que esse fone aqui, meus meninos usavam para brincar de videogame e estava largado.
Tanto é que na parte do ouvido não tem mais as espumazinhas que as bichas dissolveram, de largada que estava. Aí, quando eu apareci numa reunião aí do tribunal com esse negócio, o desembargador Evandro achou que estava top da tecnologia, e era um negócio... Eu já tive um microfone desse quando eu falava muito pelo Skype com a minha família. Pronto, é isso. Pelo Skype. Daqui uns dias eu vou na Justiça do Trabalho cobrar lá na vara do Dr. Pádua a desacusia. O pessoal de call center vive cobrando lá. Eu não uso mais porque eu já tenho o ouvido estourado, quando eu boto, aí eu começo a reclamar. Aí não dá, né? Aí não dá, Você está esperando a sua colega, doutor, é? Não estou esperando a Ana. Não sei se... Pô, moça, eu estou esperando você. Vou pegar uma água. Enquanto isso, vou pegar uma água aqui rapidinho. Boa ideia. Você que está aí na técnica, esse Montalverne, esse A aí do Alverne é maiúsculo, viu? Pode mudar, não? O meu nome aí, Paulo Montalverne, o A é maiúsculo. Presente. Espera aí que o meu vídeo não está querendo aparecer. Apareceu. Era só da topada retornar. Aqui já está tudo no ok. Assim que vocês derem o ok, a gente começa a live, tá bom? Matheus está incentivando que façamos uma live por semana, porque continuamos ainda com as lives mais assistidas. Semana, Por favor, não me complique, doutora. Não, eu super concordo. Até porque nesse ritmo que a gente está correndo, é o que vai ser preciso. Porque todo dia tem uma novidade, uma lei nova, uma portaria nova, uma recomendação nova. Inclusive, agora eu não estou sabendo usar o site da corregedoria. Ficou todo diferente. Está de cara nova, eu não sei mais usar. Corregedoria do TRT? Uhum. Tem uma novidade aí, né? Eu vi no site mesmo. PJE também vai ter um ajuste. Não, já teve. Ele mudou de cor. Tipo, agora eu sinto dor de cabeça, porque para mim ele era verde claro, agora tá verde escuro. Não tô gostando dessa novidade, não. Você é daltônica, não é? Sou. Vamos contar essas novidades para os colegas. Sou. 2. Eu tenho dificuldade entre azul e verde, para mim é tudo igual. Outro dia eu passei uma vergonha pensando que uma pasta era verde, eu dizendo eu quero a pasta verde, e só tinha pasta azul. Pois é, eu também tenho esse problema desde muito tempo. Eu tenho até um caderno aqui, que depois eu mostro para vocês, quando eu fui saber que tinha. Eu pintei, naquele tempo tinha que tirar o desenho, não tinha figura com facilidade de presidente da República, tirava com um decalque no papel de seda. E eu pintei o rosto do presidente de lápis de cor, e a professora botou assim, ele está com malária? Eu tinha pintado o cara de verde. Não, aí, quando eu cheguei em casa, meu pai disse assim, ele é daltônico, igual a mim, o papai era daltônico. Meu avô era daltônico. Olha, gente, Bora, comecemos. Já está gravando, Matheus? Tá certo. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Já apareceu. Boa noite. Olá, boa noite. Nós somos da Comissão de Advocacia Trabalhista e hoje nós viemos com a presença super especial de doutora Sandra, nossa presidente de comissão, doutor Paulo Montalverne, juiz titular da 7ª Vara Trabalhista, e doutor Antônio Pádua, juiz titular da 1ª Vara. Com a palavra, doutora Sandra. Boa noite a todos que estão aí nos dando a sua audiência. Estamos aqui com o doutor Paulo Montalverne. É porque
assim, só para descontrair, como eu sei, como eu tenho uma excusa de ninguém conseguir pronunciar meu primeiro nome, então eu tento ler como é escrito. Doutor Antônio de Parda, boa noite também. Bom, nós estamos aqui dando continuidade na live sobre audiências telepresenciais que já foram iniciadas há muito tempo pela primeira vara, mas algumas varas ainda estão iniciando, outras já iniciando já uma segunda etapa, que é a audiência de instrução, né, doutor Parda, que vai falar para nós, vai passar algumas orientações para os advogados. Doutor Paulo vai falar um pouquinho das audiências, já fazendo a adaptação do livro de audiências trabalhistas para essa nova audiência pós-pandemia. Então, eu vou passar a palavra primeiro aí para os palestrantes, a gente darem boa noite, e depois a gente passa para doutor Pádua, depois a gente passa para doutor Paulo, e a gente vai alternando aí com os palestrantes para a gente explorar bem aí esse tema aí que ainda teme tantos advogados, que são as audiências telepresenciais. Começa pelo ancião, né, que é o Paulo. É o mais velho, mais antigo. Mas quem começou as audiências primeiro foi o senhor, então você está com mais bagagem. O senhor tem mais bagagem, doutor Pádua. Paulo, começa, Paulo. Então tá certo. Boa noite a todos, boa noite, doutora Sandra, doutora Ania. Lamara ou é Yamara? Para me vingar. Lamara. Né? Lamara. Pois é, meu colega Antônio de Pádua. Mais uma vez eu fico honrado com o convite que as doutoras e a escola me fazem. Para mim é sempre um prazer falar para vocês, né, discutir assuntos do nosso dia a dia, de tal modo que nós possamos prestar um serviço de melhor qualidade, né, atenda às demandas dos senhores e do público que nos assiste, do jurisdicionado, dos advogados, enfim. Então, para mim é muito importante participar de uma live como essa de vocês. Como eu disse, é uma honra. Agradeço muito o convite. E quero dizer à doutora Sandra e à doutora Anne que o doutor Pádua, ele tem mais bagagem mesmo. Ele começou a fazer as audiências primeiro. Mas eu já fiz audiência de instrução e ele não fez ainda. Então, a disputa tá boa. Brincadeira. E eu não sou esse negócio de idoso que você falou aí, meu colega. Nós somos mais ou menos da mesma idade. Então, vou lhe perdoar, tá certo? Pois bem, doutora, à sua disposição e a da doutora Lamara, para qualquer pergunta que vocês queiram fazer, que eu possa auxiliar aí na resposta, tá bom? Eu também fico muito lisonjeado pelo convite, é a terceira vez que eu participo, estar aqui prestando esses esclarecimentos, essa pequena contribuição para os nossos ouvintes, né, para os advogados que são partes integrantes da justiça, e sem a advocacia a gente não consegue adiantar, avançar nesse novo modelo. Então, eu espero que realmente seja útil essa nossa conversa com o meu colega Paulo. Boa noite a todos, meu colega Paulo, doutora Lamara, doutora Sandra, e que realmente a coisa possa fluir. Então, a intenção é exatamente essa, da gente contribuir e aparando as arestas, né, que às vezes ainda tem algum receio, alguma preocupação dos advogados com as audiências, principalmente as audiências de instruções. Eu pedi o Paulo para começar exatamente por isso, porque hoje ele já tinha me falado que tinha feito uma instrução e que foi muito cansativa, então exatamente ele já empatou com a primeira vara, né? Então, já para ele não ficar aí muito de esquerda. Doutora Sandra. Bom, as audiências telepresenciais, os advogados têm gostado bastante. Esse é o feedback que eu gostaria de passar aos senhores. Todos estão satisfeitos com a condução que está sendo feita às audiências, embora no princípio tenha causado esse medo
de como seria se a parte não conseguisse entrar na sala de audiência, e outros mais pormenores que não dependiam do advogado, né, que eram questões tecnológicas, do cliente ter acesso. E, embora toda essa problemática da audiência de conciliação tenha sido superado, ainda tenho ouvido algumas preocupações em relação à audiência de instrução. Inclusive, o senhor, né, doutor Paulo Mantovani, me relatou uma em que o senhor deixou de dar continuidade porque viu que a audiência estava com alguns vícios, estava uma audiência viciada. Não, estava suscetível a problemas, vamos dizer assim. Então, eu gostaria de o senhor relatar aí como é que estão as audiências, o que está acontecendo, quais são as maiores dificuldades que o senhor tem visto para os advogados. É isso que a gente tem tentado ver, para que a gente passe para os colegas e essas dificuldades sejam superadas, né? Eu lhe agradeço, inclusive, essa sua pergunta aí, esse seu questionamento, me possibilita responder aos advogados, falar aos advogados sobre um problema que efetivamente vem incomodando a eles, e com justa razão. Eu não sei se acontece em outras varas, provavelmente possa estar acontecendo. E é assim, como nós estamos em algo novo, o dia a dia vai nos ensinando e vai abrindo os nossos olhos. Nós percebemos que o que foi feito antes, o equívoco de ontem, a gente não precisa mais repetir. Então, aconteceu com algumas audiências nossas, que, embora elas marcadas inicialmente apenas para a tentativa de conciliação e, se não fosse possível, recebimento de defesa, eu contei com a colaboração dos advogados e das partes e resolvi adiantar um pouco e cheguei a colher depoimentos pessoais. Foi justamente numa dessas que houve o embaraço que eu posso contar depois, que ao qual a doutora Sandra se referiu. Então, o que é que acontece? Em alguns casos, como nós tínhamos previsto determinado tempo para cada audiência, aconteceu de o juiz estar fazendo a audiência, por exemplo, de 9 horas e já são 9h30. E 9h30 já era horário de começar uma outra audiência. E o advogado, de posse do link, que dá acesso àquela sala de audiência que haveria de começar às 9h30, ele tenta e não tem, foi um equívoco nosso, mas ele não tinha como entrar, porque a pessoa que permitiria o ingresso não estava atenta a isso. Porque eu estava fazendo audiência juntamente com a secretária Lídia, secretária de audiência, e embora a outra audiência, ela abria a sala, mas ela precisava estar clicando lá para permitir o ingresso dos advogados e dos seus clientes. Sucede que ela estava ocupada digitando a ata da audiência anterior. E isso criou problema, o advogado ficava ligava para o diretor de secretaria, qual é o problema que está havendo? Enfim, embaraçou um pouco, que eu acho que é alguma coisa que possa ter se repetido em outras varas, e eu de antemão vou falar para os senhores que pelo menos na 7ª vara eu acho que não vai mais acontecer. Porque nós vamos colocar um outro servidor, o Pado acho que já faz isso, o diretor fica com essa cautela, um outro servidor que vai ficar atento para permitir ingresso dos advogados na hora que começar a audiência deles, no caso de o juiz e a secretária de audiência estarem ainda realizando a audiência anterior. Então, é um embaraço que tem acontecido, que eu espero que não aconteça mais. De qualquer modo, ficam todos avisados, os advogados e porventura, algum reclamante ou reclamado que esteja a nos assistir, é que, caso isso venha a acontecer em qualquer vara, chegou o horário, você quer ingressar na sala telepresencial e ainda não apareceu alguém para lhe permitir, não se desespere. Aquela permissão será dada 1 minutinho depois, 2 minutos depois. Na 7ª vara, nós esperamos que não venha a acontecer, porque outra pessoa vai ficar. Eu vou atuar agora com 2 secretários de audiência, a Lídia fazendo diretamente comigo e outro servidor para dar ingresso aos advogados e às partes na audiência que se segue. Esse era um problema que pode alguém estar enfrentando, mas com certeza, diante desse esclarecimento que nós estamos prestando agora, as pessoas vão entender que não há por que se apoquentar, se desesperar, é só aguardar, tentar a permissão que, se não deu naquele momento, um pouquinho depois vão permitir o ingresso. Quanto à audiência de instrução, como eu lhe falei,
No início, eu fazia audiência com o propósito de buscar conciliação, receber defesa caso não houvesse o acordo, e também arriscava em algum outro processo que me parecia mais simples. Eu contava com a colaboração das partes e cheguei a realizar o ouvido das partes. Foi num processo desses aí que ocorreu aquele episódio em que o reclamante não olhava para mim. Eu queria que ele ficasse olhando para a câmera, para que eu visse a fisionomia dele, o rosto, e eu perguntava e ele estava olhando de lado. Só que a ouvida dele foi antecedida por um protesto da advogada da empresa, por sinal, já havia pedido para não realizar a audiência, e eu indeferi o pedido. Foi com razões, evidentemente, que eu considero convincentes, tanto é que ela foi para a audiência e se desculpou, percebeu que estava enganada, mas ela tinha muito receio de interferência do advogado ex-adverso no depoimento do cliente e, certamente, de testemunhas. Era o grande problema e o grande receio dela. Eu falei, doutora, nós não vamos ouvir testemunhas. Como a senhora viu na notificação, a audiência se presta, quando muito, à ouvida das partes. Então, eu vou tentar ouvir aqui o reclamante e o seu cliente, a preposta. Enquanto eu estava ouvindo o reclamante, eu perguntava a ele, dados do contrato, ele não olhava, como eu disse, ele não olhava para a câmera, ficava olhando de lado. Todo o tempo, como eu estou fazendo aqui para vocês verem. Ele saía da tela e eu dizia, senhor, olhe para mim, ele voltava. Eu perguntava, ele saía de novo. Eu disse, o senhor está olhando algum papel, alguma informação? Ele disse, estou aqui olhando minha carteira de trabalho. Aí a advogada disse, excelência, não tem como continuar, ele vai ficar olhando o papel. Eu disse, fecha a sua carteira. Aí ele fechou a carteira ficou no lugar visível, né? E depois eu fiz outra pergunta e ele saía de novo da área de visão da câmera. Fiz por 3 vezes e ele não olhava. Aí eu disse, não vou continuar dessa forma porque vi que a doutora tem razão. Foi um caso específico que não deu para continuar porque eu tinha 2 preocupações. Como eu tentei muito tempo o acordo, o tempo da audiência foi consumido. Por outro lado, houve esse problema de ele não fitar na câmera, ele não olhar para mim. E o terceiro, a doutora advogada lá de Minas Gerais, a toda hora protestando. Excelência, protesta. Eu só vi o grito dela de protesto. Eu disse, não continua a audiência porque não convém. Eu disse, doutora, embora eu já tenha indeferido o seu pedido, eu agora vi que não há condição mesmo de continuar com o senhor fulano de tal, reclamante, nós vamos adiar, e eu parti a audiência, adiei. Hoje, eu realizei ouvida de testemunhas. Foi doído, assim, dá certo trabalho, porque estavam as testemunhas da reclamante, juntamente com a reclamante, todos estavam no mesmo ambiente, que era o escritório do advogado. Então, eu solicitei que ele virasse a câmera e me mostrasse a retirada de cada uma dessas pessoas. Na hora que eu fui ouvir a testemunha fui ouvir o reclamante, eu pedi para a advogada da reclamada me mostrar a retirada da cliente dela, da preposta da sala. Então, ela focou a câmera na porta e eu vi a moça sendo retirada. Foi quando nós ouvimos a reclamante. Quando dá ouvido das testemunhas, antes eu tinha pedido os advogados para fazer a retirada delas. E no caso do advogado da reclamante, eu não vi propriamente a saída por uma porta e o isolamento. Foi quando ele se levantou, pegou a câmera e disse, excelência, ali é um vidro. E eu disse, vá lá, eu estou vendo as pessoas mesmo lá de fora, que o senhor disse que é um vidro, mas eu queria que o senhor fosse lá e batesse para eu ver que era um vidro, para que elas não possam ouvir o depoimento das partes. Eu faço isso não porque eu desconfio do advogado, mas é porque eu acho que o outro advogado tem esse direito. Portanto, ele foi até o vidro, chegou lá, bateu no vidro, as pessoas olharam, eu vi que era um vidro mesmo, vi que estava isolado e nós fizemos a oitiva das partes e das testemunhas com esse isolamento. Houve problemas de queda de sinal, né, de internet complicada e tal. Foi trabalhoso, demorou um pouquinho, mas nós concluímos a audiência. Eu vou lhe devolver a palavra para não ficar só eu falando, o doutor Pádua vai contar um pouco da história dele também. Tá bom? Pois não, doutor Pádua. E aí, o senhor agora já iniciou com os depoimentos a oitiva das testemunhas, ou só o depoimento das partes, ou o senhor continua só na fase conciliatória?
Olha, a fase conciliatória, ela já está bem adiantada, então eu penso que já está na hora da gente avançar um pouco, porque mesmo nas conciliatórias já houve possibilidade de a gente tomar depoimentos pessoais. Como não havia prova, as partes concordaram, então ouvia ali rapidinho as partes e processo concluído. Agora penso começar as instruções pelos depoimentos das partes, exatamente para evitar esses probleminhas que às vezes pode acontecer, né? Então, o depoimento das partes fica mais tranquilo, penso eu, da seguinte forma: se ele estiver em casa, sem problema. Se ele for para o escritório do advogado, então vou colocá-lo adiante da câmera e o advogado fica ali atrás dele, numa outra cadeira, que dá para a gente fazer sem problema. E as testemunhas, em outra ocasião, acho que fica mais seguro, fica mais tranquilo da gente fazer essas audiências, começando pelos depoimentos pessoais, e ficam mais leves, né? Então, os advogados já estão se acostumando com a tecnologia, e aí a gente já vai adentrando numa segunda fase para que a gente possa avançar. Porque nós temos um passivo grande, avançar um pouco nessa instrução, porque a gente não sabe o retorno, quando vai ser. Se fala em outubro, se fala em novembro, mas a gente não sabe, porque a pandemia também tem a hora que ela está avançando, tem a hora que ela regride um pouco, então a gente fica preocupado. E eu sei que, se esses processos ficarem muito tempo parados, também é do interesse dos advogados que eles andem, né? Porque sem o processo não tem movimento, então, na verdade, você também não tem como movimentar a capital. Então, se você tiver uma decisão logo, ou você tiver um acordo, você já tem como, pelo menos, ir movimentando a sua clientela. Doutora Sandra. Anny, quer falar? Então, nós percebemos a sensibilidade tanto de Dr. Paulo e de Dr. Pádua na tentativa dessas audiências telepresenciais. Dr. Paulo já vivenciou o nosso maior medo como advogados, o meu particularmente, que é justamente dessa possível indução das testemunhas e até mesmo das partes. Isso numa audiência de instrução que, pelo menos eu particularmente, como advogada, não vislumbro uma audiência totalmente fiel como é a presencial numa audiência telepresencial. Embora nós saibamos que o telepresencial veio para ficar, porque veio uma forma de adiantar uma tecnologia, porque facilita até mesmo, como o doutor Paulo citou na audiência dele, que já veio de Minas, um advogado de Minas fez audiência aqui, aqui no nosso TRT. Doutor Pádua, como é que o senhor prevê essas audiências de instrução aqui na sua vara? Eu já digo aqui, porque vai ser no meio virtual. Eu penso que vai ser tranquilo, porque como eu vou começar a devagar com os depoimentos pessoais, os advogados também vão estar mais seguros, vão estar mais tranquilos. E é como eu disse, se a parte for para o escritório do advogado, eu só vou pedir a colaboração do advogado para que o autor, o reclamado, o preposto, fique à frente da câmera, e o advogado exatamente atrás, ali numa cadeira atrás, para que a gente possa ter uma noção de que o advogado do autor está ali atrás, não estaria também com nenhuma indução ou com nenhuma proposição, só como garantia de rito processual, né? Então, eu penso que vai ser bom, que vai ser, eu começo dia 3 e agora de agosto, semana que vem, exatamente para que a gente possa adiantar essas pautas. Não vejo muitos problemas nessa primeira fase, aliás, nessa segunda fase da audiência de instrução. Eu tenho dois questionamentos para os senhores, não vou direcionar, não. Um deles é a questão, e se o advogado, como nós temos, né, como a OAB, a gente sabe, tem até a sala da OAB, que é muito requisitada por vários advogados, não tiverem o seu escritório e não tiverem essa condição essa segurança de que a parte de onde está, faça a sua audiência, precise também dar suporte à parte. E ela justificar essa ausência de suporte tecnológico para que ela faça presente numa audiência telepresencial de instrução, porque a de instrução ela é mais pesada, ela precisa
de um espaço onde as testemunhas vão não poder estar todas juntas, e muitos advogados não têm nem escritório, então, né? E talvez as testemunhas não tenham aquele aparato para participar da audiência, estão contando com o suporte do advogado para que eles se façam presente. Como vão lidar com essa situação desses advogados? Vocês vão fazer o adiamento para quando houver a audiência telepresencial, a audiência presencial? E aí a segunda pergunta seria, nós estamos sofrendo uma pressão muito grande da OAB nessa questionamento. Quando o TRT vai abrir? Uma vez que o TJ já abriu as portas, está tendo audiência, está tendo atendimento telepresencial, nós já tivemos, o TRF agora diz que vai voltar o atendimento presencial, e temos vários órgãos públicos que já retomaram suas atividades presenciais, claro, com segurança, com agendamento, e eles todos os dias estão questionando quando que o TRT 16ª Região vai reabrir para o atendimento presencial, até porque tem algumas questões que tem que ser presencial. Por exemplo, hoje mesmo eu estava respondendo como iria ser procedida a entrega das carteiras de trabalho, para, né, que precisam ser presenciais, ainda mais aquelas que ainda não são digitais, né? Então, estou passando essas duas perguntas aí para os senhores responder. Paulo, quer começar? Vamos lá. A respeito da pergunta de quando nós vamos começar, o TRT não está assim parado sem cuidar nisso, não. Muito pelo contrário. Já está sendo... estruturas estão sendo instaladas nas varas, aqui na capital, pelo menos eu já vi fotos, e nós tivemos reuniões, 2, pelo menos, com o desembargador corregedor, desembargador Evandro, tratando exatamente do retorno dessas audiências telepresenciais, envolvendo tanto o juiz do interior quanto o juiz da capital. E o médico do TRT também, um dos médicos, participou da reunião. Esse médico está atuando junto à corregedoria na análise de conveniência desse retorno das audiências presenciais, acompanhando como está o nível aí de contaminação, comprometimento de Covid no interior, na capital, olhando de região a região, ou seja, onde tem varas instaladas. O certo é que o tribunal vem cuidando nisso. Há que se considerar, por exemplo, anteontem me falaram, o TJ já voltou, o pessoal do TJ já voltou, vocês não voltaram ainda, mas nós temos situações diversas. Por exemplo, pelo que me consta, o pessoal no TJ tem processo ainda físico, de papel. Na Justiça do Trabalho nós não temos isso. Então, o processo físico não tem como dar andamento no processo desse, a não ser presencialmente. Penso eu que esse retorno deles, antes da Justiça do Trabalho, se deveu, de certo modo, a isso. No nosso caso, como eu disse, o corregedor vem marcando reuniões, como que a tirar uma temperatura, sabendo mais ou menos como é que estão as situações em cada região onde as varas estão instaladas. Eu disse tirando temperatura no sentido de sondar como a coisa vem sendo enfrentada, índice de mortos, de contaminados do Covid, para ver se está aumentando, se está diminuindo, se está equilibrado, se está estável. Mas o tribunal está nesse sentido atuando. Eu penso que até, como disse o colega Pádua, antes de outubro não vai acontecer. Pelo menos a última reunião que nós tivemos é que se sondou, que a coisa, lá em outubro, talvez setembro, a gente marca uma nova reunião para tentar ver da possibilidade de retornar. Mas no momento atual, efetivamente, não se vislumbra. Até porque não houve ainda, o CSJT estabeleceu a proibição de atos telepresenciais e não houve cancelamento disso ainda, né? Pelo que me consta. E aqui a gente tem que considerar cada região a maneira de atuar. A gente, na nossa primeira live, melhor dizendo, a gente falava aqui do Maranhão com um índice elevado de contaminação e lá em Santa Catarina o índice era baixíssimo. Na época o pessoal dizia, vontade de viajar para lá e tal, agora está ao contrário.
Então, um conselho superior desse, seja o CNJ, seja o CSJT, quando eles deliberam hoje, mas amanhã a deliberação é alterada, porque nós estamos numa situação efetivamente que não se tem uma garantia. Então, não vejo, assim, para tão próximo a realização de audiência presencial, não. Nós vamos continuar com as telepresenciais. Eu posso fazer assim, arriscando. Acho que lá de outubro para frente, talvez. Mas é concepção minha, pessoal. Não tem nada a ver de oficial até aqui. Nem os atendimentos presenciais? Como? Nem os atendimentos presenciais? Os atendimentos presenciais pode ser que comece antes. Mas audiências mesmo não. Nós estamos com uma pequena dificuldade. Tanto na entrega das CTPS aos reclamantes, que são entregues nas varas presenciais, assim como também anexar determinadas mídias que o nosso PJE ainda não recebe. Aqui, como um colega perguntou, como é que vai ficar tanto a entrega da CTPS, o Alberto Rodrigues, ele perguntou como é que vai ficar a entrega da CTPS de mídias que não respondem no PJE, que precisam ser anexadas no processo, onde a audiência seria viável, só que ficamos atrelados à entrega da CTPS e à entrega até mesmo dessas mídias que não são anexadas ao PJE. Vou responder tirando por o que aconteceu na 7ª vara nesses dias que nós estamos fazendo audiência. Fizemos audiências e muitas delas o índice de acordo é elevado, né? É importante registrar isso. O índice bem elevado, se comparado até ao SEJUSC. Em alguns casos em que ficou ajustado que haveria anotação de carteira, baixa de carteira, ficou estabelecido, os advogados ajustaram entre eles, entrega na porta da empresa, vai pegar na porta da empresa. Mas aqueles casos em que, porventura, não se possa fazer dessa forma, entrega na Justiça do Trabalho. Penso eu que o juiz, na hora da audiência, ele vai ter que dar a solução dele. Fosse eu, diria, você prefere entregar na empresa ou a empresa vai pegar na casa do trabalhador? Enfim, se não houver possibilidade de ajustar isso, eu diria, busque entregar no local tal, assim, assim, assado. Qual local tal? Eu poderia dizer, no Fórum da Justiça do Trabalho. A pergunta que você me faz, ela é interessante, daí a importância desses encontros nossos, é que daqui uns dias nós teremos audiência com o corregedor, ou mesmo, independentemente de reunião com o corregedor, nós, juízes, entramos em contato com a corregedoria e podemos sugerir, senhor corregedor, por que não permitir que a Justiça do Trabalho, pelo menos, se faça depósito de documento, de uma maneira tal, isolado quem recebe, isolado quem entrega, com máscara, com proteção. Horário agendado. Tá certo? Porque as notificações, por exemplo, no primeiro momento foi um embaraço. Como entregar as notificações no correio? Depois você achou uma solução. Quando você me traz uma pergunta dessa, que é um problema, a gente tem que resolver. Eu, particularmente, acho que as audiências em que tem compromisso de entrega de carteira não é um grande problema. O advogado pode consultar a vara, peticionar como poderei obter isso, como poderei entregar isso, e o juiz vai decidir. Não vejo maior problema, mas já me comprometo de antemão a levar ao conhecimento do corregedor essa indagação que foi feita aí, porque me parece muito interessante, e a merecer uma solução. Coisas que a gente pode resolver facilmente, por que não resolvê-las? Na verdade, eu passei esse questionamento já na corregedoria, porque eu fiquei sabendo, através de algumas guardas, que no interior os reclamantes estão buscando carteira de trabalho, porque entregaram lá na justiça para serem assinadas, precisando delas até mesmo para dar entrada, né, na questão do auxílio emergencial, e que muitas vezes foi resolvida ali a toque de caixa, porque entrou em contato com o secretário, com o funcionário da vara, que ajudou e resolveu. Então, foram questões ali. Mas ele disse que tem certeza que muitas pessoas olharam de longe o fórum fechado e não se aventuraram a perguntar para ele como poderia ser resolvida essa questão. Então, a justiça fechada, eu acho que ela está trazendo uma insegurança mais para o jurisdicionado do que para os advogados. A minha preocupação não é só os advogados, porque eu tenho divulgado amplamente a tabela de telefones de contatos, telefones, e-mails, tenho conversado com os advogados, mas o jurisdicionado que vai lá na justiça entregar sua carteira, e muitas vezes ele faz, o advogado deixou isso para ser resolvido entre ele e a empresa, mas
por via da justiça, né, deixando na justiça, e está sofrendo aí com essa ausência de atendimento presencial, né? Agora, a questão da PJE Mídia, eu já vou passar a bola para o doutor Pada, porque parece que o PJE Mídia já está funcionando lá na primeira vara, né? Então, nós não precisamos mais entregar as mídias física, de forma física. Tem agora o PJE Mídia e o doutor Pada, eu vou passar a bola, porque Juno está expert nisso, né, doutor Pada? Pois é, Sandra. Então, olha só. Essa questão do retorno, antes disso, o TJ é mais fácil porque o TJ é local. Como nós ainda dependemos ainda de autorização, muitas vezes, de Brasília, que é o CSJT, o CNJ, né? Então, essa nossa comissão tem que elaborar um relatório, mandar para o CNJ, CSJT, para ser aprovado. Então, é toda uma burocracia diferenciada. E, pelo nosso plano, nós não vamos voltar 100%, nós vamos voltar primeiro em 3 passos. Primeiro passo, 30%, depois de um tempo, analisa-se, volta-se com 70% e, por último, 100%. Então, vai ser um retorno gradual. Tá? Essa questão da carteira, eu também já enfrentei essas questões na sala de audiência e pedir a colaboração dos advogados, porque nessa questão, a colaboração dos advogados é muito importante para fazer essa intermediação. Como? O trabalhador leva a carteira na empresa, como disse o colega Paulo, pega lá a assinatura, se for o caso, e os advogados ali colaborando com isso, preparam o recibo, e então tudo corre nessa modalidade. Então, esse período também, os advogados precisam também estar atentos nessa questão, nessa expertise. Então, entre em contato com outro colega e aí pergunta se nós tem algum problema de ele levar a carteira na empresa, ele leva o recibo, a empresa assina o recibo, é só uma baixa, acho que não tem problema nenhum. Se houver, como o Paulo disse, procura o juiz, aí a gente vai ter que dar um direcionamento. Bom, a questão do PJE Mídia realmente já está funcionando, então o advogado já não precisa ir lá deixar a mídia, ele tem que saber operacionalizar agora o PJE Mídia, para que ele possa depositar isso lá no PJE Mídia. Então, fica disponível, não é no PJE, né? Então, já é um outro ambiente, a PJE Mídia, né? Então, é outro programa que, se houver alguma dificuldade, isso aí a gente pode verificar depois para ver como é que se faz essas tarefas, se faz essa inclusão, essa inserção da mídia, né? Então, como são bem poucas questões que utilizam a questão de mídia, geralmente justa causa, né? Então, a procura é muito pouca. Como nossas audiências são gravadas, então essas audiências também vão lá para o PJE Mídia. Então, basta o quê? Acessar o PJE Mídia, o link que é disponibilizado. Quem está fazendo isso é a chefe de audiência, que disponibiliza lá no PJE Mídia, então que ela já fez o curso direitinho, então já sabe manipular com isso. Então, os advogados, de repente, se precisar de uma orientação, a gente verifica até como possibilitar isso para levar os advogados mais esse caminho de interação. A primeira pergunta, doutora Sandra, eu não lembrei qual foi, no comecinho. Na primeira pergunta foi em relação à questão da ausência dos advogados de uma estrutura que possa acomodar testemunhas e as testemunhas não terem esse lugar também na sua casa para fazer os depoimentos da casa. Okay. E aí, ou seja, nem a testemunha tem um local apropriado e nem o advogado tem esse local, esse suporte tecnológico para colocar, né, as testemunhas. As regras continuam as mesmas, valendo, né, inclusive para as audiências de instruções. Então, se o advogado marquei a audiência de instrução, vou ouvir depoimento pessoal, o reclamante não tem acesso à internet, não tem como acessar, o advogado não tem, eu peço que informe isso ao juízo, com antecedência, pelo menos de 24 horas. Quando eu chegar na hora da audiência, eu olhar, se tiver petição, eu vou olhar, se eu não tiver tempo de apreciar antes, mas na hora eu olho e verifico. Se houver essa justificativa, nós estamos atuando com extrema boa-fé.
acreditando no que as partes estão informando, até porque é do interesse delas mesmo, né, que a audiência prossiga. Então, se houver essa questão, nós vamos considerar com toda certeza. Então, agora, é do interesse das partes que a audiência prossiga. Se você não tem condições, nós vamos adiar a audiência, sim. Vai para outra data, e a nossa pauta já está chegando a outubro, mesmo a pauta de instruções e pauta de, olha lá, o PJE Mídia, viu? Então, a doutora Lamara já está esperta. Então, doutora, a gente vai atender, sim, ninguém vai surpreender, nenhum dos colegas, imagino eu, aqui da capital ou do interior, vai surpreender os advogados se o advogado tiver esse cuidado de informar o juiz de que ele não tem condições técnicas nem práticas. Uhum. Bom, temos doutora uma Sandra. Pergunta aqui que é justamente dessa questão da instrução. O colega está perguntando, vou colocar minhas palavras aqui que não vai dar para colocar, ele tem preocupação nessa instrução que só vai ouvir as partes e vai deixar para um outro momento as testemunhas. Ele acha que isso pode, nessa quebra de audiência, né, de ouvir as partes e depois as testemunhas, haver aquela famosa orientação das testemunhas, o que falar para combinar o depoimento com a testemunha. Doutora Sandra. Olha as perguntas. Eu vou me antecipar ao doutor Padre para responder essa pergunta. Eu não sei qual colega seu fez a pergunta, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, ele é novo na idade. Quando eu era advogado lá no Ceará, eu vou contar para vocês aqui, me perdoe voltar ao passado aqui há alguns anos. Quando eu era advogado lá no Ceará, eu fui 9 anos e 8 meses advogado. Eu era advogado no Ceará, no interior do Ceará, Sobral, que todo mundo conhece aí a história já. Sabe como é que acontecia o andamento de uma ação na fase cognitiva naquela época? Era assim. Primeira audiência, tentativa de conciliação. Tem acordo, não tem acordo e tal. Segunda audiência, oitiva das partes. Terceira audiência, ouvida das testemunhas do autor. Quarta audiência, oitiva da testemunha do réu, do reclamado. Um processo levava 1 ano, 3 e 3 meses, era assim. Esse costume de audiência una mesmo, como previsto na CLT, que nós da Justiça do Trabalho aqui no Maranhão costumamos fazer, antes do SEJUSC, por exemplo, a gente começava a audiência, iniciava e terminava a instrução. Essa preocupação do colega seu, ela tem alguma razão de ser, mas a rigor, já há muito tempo é assim, não é porque é presencial. Se ele for fazer uma audiência fora, as pessoas, o Padre morou muito tempo no Rio, ele sabe muito bem que é assim, primeira audiência, segunda é partida. E tem mais, quando tem uma testemunha carta precatória, não é partida? E a gente não escuta depois de ter ouvido o pessoal? A gente tem que considerar mais a boa-fé das pessoas. Quer dizer, não é porque a audiência foi partida que necessariamente na próxima audiência todo mundo está instruído. Tá certo? Eu acho a preocupação do colega aí não muito assim fundamentada, porque mesmo presencial, muitos juízes partiam. Quantas vezes a gente não fazia audiência, ouvia as partes, dado o adiantado da hora a dia para ouvir das testemunhas. Então, o doutor, ou é uma doutora, não sei quem foi que fez a pergunta, a rigor, isso não é um privilégio. Mandou no privado, é uma pergunta. Não é um privilégio telepresencial, não. Nas audiências presenciais aconteciam. Aliás, por exemplo, um determinado banco aí, muito conhecido, se recusava a fazer audiência, queria que fosse adiada e marcada só quando nós já estivéssemos fazendo audiências presenciais, dizendo ele que, entre outras coisas, que havia um risco grande de queda do sinal, interferência da internet, enfim. Aí no despacho eu digo que quando a gente faz audiência presencial, a gente fica suscetível de uma queda de energia, o PJE falta energia, a gente aguarda um tempinho, se a energia demora, a gente adia a audiência, não era assim? A gente não faz assim?
Então, se eu estou fazendo audiência telepresencial e, porventura, há um problema, um chiado, como hoje aconteceu, se você colocar doutora Sandra no computador dela, ao lado dela, o reclamante ou o reclamado, seu cliente, com o celular, fica havendo interferência, um barulho terrível. Microfonia, exatamente. Precisa desligar um ou outro, a gente vai aprendendo com o passar do tempo. E no final das contas, a audiência foi feita, a doutora terminou dizendo, tá aí, eu não imaginava que era desse jeito. Está vendo, doutora? A audiência tinha esse propósito, tentar conciliação, ouvimos aí o autor, ouvimos o réu, não houve nada do que a senhora supunha que poderia acontecer. A doutora Anne colocou aí uma foto, eu mandei para a doutora Sandra algumas fotos de uma audiência que nós fizemos, e eu vou usar da mesma metodologia moderna da doutora Anne, eu vou colocar assim ver se dá certo. Isso aqui foi a audiência de hoje, ó. A audiência de hoje. A testemunha e o advogado lá atrás, viu, doutor Pado? O advogado atrás, sem interferência, mascarado, como deve, e a testemunha respondendo as perguntas. Era uma audiência simples, controvérsia muito simples, e que demorou um bocado, porque houve tira, coloca na sala, mostra todo mundo, enfim. E houve um caso que eu tinha uma foto aqui também para mostrar a vocês, peço perdão para mostrar, não está tão bonita assim, mas vamos lá. Essa foto aqui, o reclamante, eu estou ao telefone, o reclamante não tinha como acessar, embora ele tivesse telefone, ele não conseguia acesso, ele estava longe do escritório do advogado. E na hora de dissuadi-lo a respeito da proposta que ele estava fazendo de acordo, que me pareceu assim muito distante do que ele poderia alcançar, eu levei um tempinho conversando com ele pelo telefone. Pedi ao advogado, me dê o telefone, qual é o número do seu cliente? Diga a ele que eu vou ligar para ele. Aí eu liguei e fiquei falando com ele, e o microfone aqui, né, o telefone aqui perto do microfone, todo mundo ouvindo a conversa. Levou um tempinho, uns 10 minutos conversando com ele, no final das contas ele concordou com o acordo. Sabe aquela que você fica numa dificuldade danada no acordo, aí no final as pessoas concordam, aí vem aquela pergunta, mas em quantas parcelas? Aí foi mais 5 minutos para até chegar ao resultado final. Mas, enfim, o telefone, mesmo ele não tendo o sinal para, vamos dizer assim, vivência, expertise, como disse o padre, para ingressar na sala virtual, pelo telefone nós resolvemos o problema. Ok? Então é isso, como disse o padre também, a gente vai na boa vontade. Se porventura, imagine, o advogado do reclamante é quem mais quer que a audiência aconteça. Se ele diz que o cliente dele está desempregado, não tem e-mails, não tem dinheiro para pagar um pacote de dados e tal, o juiz vai fazer o quê? Vai adiar. A nossa portaria do presidente até autoriza o juiz a fazer a audiência tentando celebração de acordo sem a presença das partes. Se porventura o advogado for de conhecimento, já tem conhecimento, vivência por aqui, enfim, é uma maneira de se resolver. Usa o celular, mesmo sem imagem, sem entrar na sala, dá-se um jeito. Preocupado lá na primeira vara, porque a primeira live ajudou bastante, eu acredito, os advogados irem para a live sem medo, né? Se parecer que estava indo para abate, né? Exatamente, foi muito bom, foi muito proveitoso. E olha só, doutora Sandra, a intenção nossa de começar com os depoimentos pessoais é exatamente para não surpreender o advogado, as partes, para romper com essa tensão. Mas se o advogado entender que pode fazer, que ele deseja, as partes, a audiência de instrução completa, eu faço. É só eles botar no papel a petiçãozinha dizendo que concorda com a instrução completa, e a gente faz, não tem problema nenhum, indicando logo o endereço eletrônico das testemunhas direitinho, e a gente faz. A intenção é exatamente, não é prejudicar, não. E outra coisa, mesmo que eu comece com depoimentos pessoais, não esqueça que essa ata provavelmente vai ficar em sigilo. Depois do depoimento pessoal, ela só vai ser liberada após o depoimento das testemunhas lá adiante. Então, ou seja, o advogado não vai ter acesso à ata de audiência dos depoimentos pessoais, não. De logo, não. Só depois, exatamente até para resguardar exatamente a legitimidade do processo e a lisura do processo. Né? Então, mas, doutor Pado, me perdoe interferir, mas quantas vezes você fez audiência que ouviu as partes e marcou a audiência de prosseguimento para uma outra data? Isso acontecia? Quando a gente começou aqui em São Luís,
lá na década de 90. Assim. Não vamos falar de idades. Era assim, lá no Rio de Janeiro sempre foi assim. Eu não sei como é que está hoje, mas sempre foi assim. Tá mais, porque muito mais gente, tá mais os processos trazendo controvérsias mais complicadas, complexas, eles estão partindo. A gente parte presencial e vai partir telepresencial. Então, assim, me parece ser uma preocupação. Eu vou comunicar a todos que estão participando aí da live, até os senhores, que caso a gente esgote o horário e aí os debates estiverem caminhando ainda sem conclusão, a gente vai encerrar e logo em seguida a gente reabre outra sala para iniciar. É uma fração de segundos e a gente reabre a live com um segundo momento. É só isso. Pode falar, desculpa. Nós estávamos falando sobre partir a audiência, ouvir partes e tal. E eu renovo. Isso acontece na audiência presencial também. E não deslegitima a prova de modo algum. Outra coisa que é importante que nós saibamos, a gente tem muito preconceito. Eu tenho a impressão que a coisa vai acontecer de tal modo, mas não é assim. Por exemplo, quando você está ouvindo a testemunha, se eu estou ouvindo aqui a doutora Sandra falar, eu sei para onde vai o olho dela, a fisionomia dela, o rosto dela vira para um lado, vira para o outro. As pessoas precisam ficar atentas à câmera. Então, imagine que eu estou aqui falando para o doutor Pádua, que é o juiz, estou aqui olhando na tela. Se alguém pretende interferir, falar para que eu escute, responde isso. Primeira coisa que vai acontecer é eu tomar um susto, de tão concentrado que eu estou na câmera. Se por acaso um advogado, vamos dizer que o advogado venha fazer, que é o grande temor das senhoras advogadas, dos senhores advogados, é com o colega. Né? O colega pode interferir, cutucar. Se eu estou aqui falando, olhando para o Pádua e vier um cutucado aqui, eu vou dar um pulo da cadeira, porque eu não estou ensaiado para receber aquele cutucado. Imagine você aqui falando comigo e entra o gato aí da sua casa e começa a lhe morder. Você pula. Do mesmo modo, se você estiver diante do juiz, na tela aqui, olhando para a câmera, olha, o sujeito, a testemunha já vai tensa, aquele ambiente não é dela, não, ela está em casa, mas o clima da audiência já não é uma coisa costumeira dela. Se alguém resolve falar, a primeira coisa que vai acontecer, se eu estou aqui falando com vocês e entra alguém e pergunta qualquer coisa, eu tomo um susto e olho. Então, você vai revelar isso ao juiz, a pessoa vai ver, o juiz vai ver, o seu colega vai ver. Então, não é bem assim. Ah, mas alguém te falou... Hoje, a audiência que eu fiz hoje, ela tratava, entre outras coisas, de qual a data que a reclamante foi contratada. Aí, a primeira pergunta que eu fiz, porque eu tenho receio, aquela história de a pessoa não saber de nada, mas sabe a data. Primeiro, porque eu não acredito muito que alguém se preocupe com a data de admissão de outrem. Aí, assim que a moça sentou lá, testemunha, eu disse assim, a senhora lembra este ano, o carnaval foi em que mês? Foi em fevereiro ou foi em março? Ela não sabia. Aí depois eu disse, a senhora sabe o seu último emprego, você foi contratada quando? Ixi, você quer que eu saiba a data que eu fui no meu último emprego? Mas me diga qual foi a data que a reclamante foi contratada. Ela disse, dia tal, de tal, de tal. Eu pergunto, isso acontece só na audiência telepresencial ou acontece na audiência presencial? Você está entendendo? Aí é aquela coisa, se tiver interferência, você é advogado que está receoso de interferência, vai dar um chute por debaixo da cadeira e o juiz não vai ver. Pode ser que sim, mas um chute não fala nada. Né? Um chute não leva resposta. Se trouxer a resposta, né? Um colega nosso fez um curso para nós aqui, falando desse assunto também, tratou para a gente uma live, e ele colocou um buraquinho no pedaço de papel e botou a câmera aqui para você. Você não consegue olhar o que está escrito acima sem mexer a posição dos olhos. O juiz vai notar. Então, o receio é infundado. Agora, se ficar como aquele que eu falei, que eu perguntava e ele saía para olhar, aí não dá. O jeito que tem é cancelar mesmo a audiência. Eu não vou dizer que eu não gostei da postura da foto que o senhor mostrou, onde o advogado estava atrás da parte com os braços cruzados, ou seja, não tinha como ele mandar uma mensagem para aparecer no canto do computador. Pois é, e eu não pedi para ele cruzar braço não, porque está aqui a outra foto. Ó, aqui, essa foto aqui mostra a testemunha e a ponta do rosto da advogada.
Eu posso pensar que a advogada está segurando a mão da moça, fazendo sinal, mas eu não devo. Por que eu vou presumir isso? Eu tenho que presumir que todo mundo que está ali está de boa fé. E mais, muitas das vezes as pessoas vão para a audiência com certas instruções que a gente vê que foram instruídas previamente, mas a instrução não serviu de nada. Não ajudou em nada. Então, eu acho que é o seguinte, a gente tem que viver isso, vivenciar isso, para depois a gente dizer se pode acontecer ou não pode acontecer. O que não dá vou me recusar a fazer imaginando que vai acontecer. É melhor você fazer, se houver problema, você pede o juiz, fala. Diga, padre. E hoje a audiência que eu fiz foi uma revelia, e aí eu fui ouvir a reclamante, e ela ficava lendo aqui do lado. Aí eu fiquei, o que a senhora está lendo aí? Não, eu estou olhando a minha carteira de trabalho. Assim, você percebe essas questões, né? Então, quando é uma questão natural, uma questão sem vício, uma questão apenas que a pessoa está com uma dificuldade, e uma questão que você está querendo ser informado de algum evento, de algum fato. Doutora Sandra, doutor Paulo, desculpe, interrompi, né? Diga. Fala, Paulo. Pergunte a mim, vamos simular aqui uma audiência. Você é o juiz. Pergunte a mim a data que eu nasci. Vamos lá. Pergunte, agora você vai ter certeza que ele é o mais ancião, né? Não é para isso. Eu não vou responder. Eu vou fazer só o seguinte, ó. Vamos dizer que eu estou com o celular na mão e tem uma informação aqui que, vamos supor, um advogado está passando para mim no celular. Pergunte. Aí eu faço, ó. Deu para anotar? Deu para notar que eu estou olhando algo? Claro. Eu baixo a vista. Claro, então, é fácil detectar. Não é fácil, é você treinar uma pessoa, instruir e ficar instruindo ao longo da audiência para lograr enganar o juiz ou enganar outra parte. Isso aí é difícil. Só fazendo para ver. E outra coisa, Paula, como tu falou... Só fazendo a audiência para detectar isso que eu estou dizendo. Nós temos que acreditar nas pessoas. Né? Nós temos que ter esse pontapé inicial, esse início, nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos exatamente acreditar no outro. Então, nós somos o senhor rapidinho, porque agora a gente vai encerrar a primeira parte e em um minutinho a gente já volta para a segunda parte. Vamos para o intervalo rapidinho. Matheus avisou? Avisou. Ele correu de dar a data, viu, doutor Pada? Tá vendo? Do nascimento dele. Quando eu lembrei. Eu não falei do início, Era só para simular a audiência e dizer assim: vamos a data de sua admissão. Pronto. Aí eu. Opa. Como é que está aí a audiência aí, doutora Sandra? Eu contei aí, tem 6 pessoas. Agora encerrou, mas a gente estava em 50 já. Comparado com a outra que deu 200 e tanto, né? Mas é isso mesmo, nem o safadão consegue mais botar muita gente. Eu acho que as lives assim, muito longas realmente atrapalham, né? Não tem que ser rápida, meia hora no máximo. Boa noite, voltamos com a segunda parte. Doutor Pado, você pode continuar suas últimas palavras, onde o senhor estava falando sobre o simulacro em audiências. Pois é, então, assim, a gente precisa confiar no ser humano, na pessoa, nos advogados que estão envolvidos com a audiência. Nós não somos inimigos, nós ali estamos apenas em posições diferentes, né? O juiz, o advogado, as partes, as testemunhas. Então, e nós estamos ali com um propósito de buscar a resolução de um conflito social. Então, por isso que a gente precisa ter a ideia exata de que precisamos colaborar. No momento que nós estamos, é o melhor que nós podemos fazer, essas audiências telepresenciais, aproveitar a tecnologia para que isso não seja útil, e não fazer disso um bicho de 7 cabeças. Como disse o Paulo, não ter o preconceito
com o novo, né? Então, geralmente, a ideia nova, a coisa nova, ela traz esse desconforto no começo, essa desconfiança. Mas por que nós começamos a audiência inicial? Exatamente para que a gente pudesse, aos poucos, rompendo com esse temor, com esse receio. Então, creio que agora os advogados estejam bem mais à vontade para que as audiências prossigam e a gente possa avançar aos poucos. Então, aqueles que já estejam seguros para fazer audiência de instrução completa, então digam para o juiz que estão seguros e querem audiência de instrução completa, a gente faz. Então, assim, eu vou começar devagar, exatamente para que a gente possa ir galgando degrau a degrau. Doutora Sandra. Eu até estava conversando com um juiz do interior, que estávamos falando justamente com o doutor Evandro e tudo, a questão dessas audiências telepresenciais que vieram para ficar, né? Não é vista mais como uma questão temporária que vai ser resolvida só enquanto a justiça não está com o atendimento presencial, né? Parece que vai ser uma opção aí permanente, né? E aí até me chamou a atenção durante o diálogo que vejo que, eu até brinquei com ele, assim, na hora das sentenças, os senhores magistrados, né, terão a opção de chamar o VAR. Aí eu estou na dúvida desse depoimento, eu vou olhar de novo o depoimento, porque as anteriores e presenciais ficavam apenas gravadas o áudio, né? E ali, naquele áudio ali, até a última vez que eu soube, até os áudios, algumas não estavam funcionando mais. A gravação, em algumas varas, os áudios estavam com defeito. E aí, agora dá para pedir o VAR, né? Mas, olha, vai dar para olhar, não, deixa eu olhar bem para a cara dele, se é isso mesmo que ele disse, se ele não estava olhando para os lados. Vamos colocar nosso curso de estudo comportamental facial em prática, como o doutor Paulo falou. Pois olha, a resolução 314 do CNJ estabelece que, a despeito da gravação, há que constar em ata. Tem que ter a ata, né, da audiência. E nós estamos fazendo a audiência com a ata do mesmo jeito que acontecia antes, ditando. Hoje teve problema, por exemplo, é normal. Eu ditava, na medida que eu ia editando, a testemunha achava que eu estava falando com ela. E dizia, não estou entendendo. Eu disse, não, eu estou aqui ditando a audiência. Eu, particularmente, receava era que não tivesse a ata e nós tivéssemos que julgar a partir dos depoimentos audiovisuais. Porque muitas das vezes, você tem que ouvir 20 minutos para entender algo que na ata você escreve bem menos. Então, eu receava no começo que a gente ia trabalhar assim, julgando a partir do audiovisual e não do escrito, propriamente. Eu acho que foi uma boa solução a determinação de continuar com a ata lavrada, porque a gente resume, o juiz dita para a secretária de audiência, faz um resumo do que foi ouvido, e não precisa se ocupar tanto em ouvir e ver aquele vídeo e aquele áudio, né? É interessante que nós registremos isso, porque muitos que não fizeram audiência ainda, talvez nem soubessem que fica a ata. A ata fica do mesmo jeito que normalmente acontece na audiência presencial. Vou até mostrar com esse recurso ultramoderno que a doutora Anne trouxe para nós. A gente vai se adaptando às tecnologias. É verdade. Aqui ainda é o advogado e a testemunha, né? Sim. Ficou nessa posição? Eu amei essa posição, braços cruzados por trás da parte, para não ter nenhuma dúvida. Aqui, ó, veja bem como é que ocorre. Eu estou aqui perguntando e a ata escrita. Na hora que, enquanto a gente vai perguntando, a secretária de audiência vai preenchendo, registrando na ata. Ou seja, continua como era. As partes vão acompanhando, passo a passo. Exatamente, Os litigantes, os advogados, principalmente os advogados, vão acompanhando. Na eventualidade de registrar algo que não foi aquilo que foi respondido. Excelência, houve um equívoco aí, a gente vai corrigindo. Tá certo?
nessa lembrando parte. os colegas de não esquecerem a consignação do protesto na ata, né? Porque às vezes eles reclamam, mas não fazem o protesto e nem pedem para consignar na ata, né? Lembrando essa necessidade aí. Se acharam ruim, né? Ficar gritando só. Pois é. A doutora advogada lá de Minas Gerais, que a gente fez a audiência, ela ficava só, Excelência, ele está olhando. Ela ia gritando. Aí foi que eu vi mesmo que o rapaz não tirava a vista de alguma coisa lá, que eu não sei o que era. Como ele estava sozinho, sem estar com o advogado, não adiantava eu dizer assim, olhe para mim, ele não respondia, eu vi, vou parar aqui a audiência, vou atrasar o resto da pauta. Não estava marcado com essa finalidade, então, sem prejuízo, cortei a audiência. De certo modo, quero antecipar para o doutor Pádua, se você for fazer uma audiência de instrução, como nós estamos fazendo, é importante que os advogados saibam, é claro que nós estamos selecionando processos de complexidade mediana para baixo. Processos tipo instrução de banco, que normalmente presencialmente leva 1 hora ou mais, se nós formos fazer por essa via, vai levar 2 horas tranquilamente. Você tem que fazer 1 por dia, uma audiência ou 2, quando muito. E como essas ações, por envolverem valores muito alentados, os advogados ficam muito mais preocupados com o problema de interferência e tal, então precisa ter muita ponderação em pautar uma audiência dessa. Nós estamos fazendo assim, coloca uma pauta, 7 audiências num dia de uma mesma empresa, 5 audiências com alguma instrução, mas menos complexo, e assim a gente vai dando vencimento na medida do que pode. Tá certo? E o percentual de acordo nessas audiências telepresenciais tem sido bom ou não? Tem. Muito bom. Muito bom. Tem surpreendido, bom. Viu? Tem surpreendido. Muito bom. Doutora Sandra, sem demérito algum para o chamado conciliador, o servidor que faz audiência no Sejusc, sem tirar a boa atuação, brilhantismo, qualidade que eles têm, mas fazer a audiência, que seria no Sejusc, na presença do juiz, o juiz tem mais autonomia para dizer algumas coisas que o servidor não consegue, não pode, não deve. Por outro lado, né, tem persuasão, muito mais. Assim como, com todo respeito a nós, né, Padre? Se você vai fazer uma audiência lá, eu fiz agora há poucos dias, uma audiência do Sejusc 2º grau, substituindo o doutor Evandro. Quando você está lá no 2º grau, audiência com advogado, você já vai dizer, olha, a probabilidade de daqui para frente é mínima, a matéria discutida é matéria que um recurso de revista muito raramente teria sucesso, você está trazendo matéria que provavelmente, enfim, o juiz pode adiantar um pouquinho nisso. Lá nessas audiências que nós estamos fazendo, a gente pondera mais, tem mais liberdade, até porque o tempo a gente que administra. Eu acho que por isso o índice é alto. Chega a uns 40% a 50%. Nossa, muito bom. É verdade. Também tem o detalhe, né? Como eu disse, os processos que estão lá são processos que nós avistamos, vislumbramos potencial de acordo. São selecionados, né? Alguns são. Outros são a pedido. Por exemplo, hoje a secretária de audiência me disse que uma empresa pediu para colocar todos os processos dela em audiência agora, que ela tem deste ano, em audiência telepresencial. Mas me disseram aí, assim, não vou dizer quem foi, né? Porque a gente só conta o milagre, não conta o santo, que diz que tem juiz aí botando a arma em cima da mesa para fazer a conta. Sim, a gente... Tem juiz só pode colocar a arma em cima da mesa e falar assim, se você não fizer acordo, o meu entendimento é esse. O juiz do trabalho, ele já não é um juiz que lida com a arma, né? Então, não deve ser juiz do trabalho essa criatura, não, viu? Não deve ser. Não, vocês são mais línguas. Vocês são muito, muito amáveis, vocês não colocam a arma em cima da mesa, uma não, só 3. Ai, Maria. Pois é, mas vamos lá. Uma pergunta bem frequente aqui, doutor Paulo e doutor Pádua, até um pouco fora do ritmo, vários colegas estão perguntando se outros advogados que não os representantes das partes podem assistir à audiência. E como é que se dá, se possível? Pode.
Para você ter uma ideia, eu tenho feito audiências com a assistência de estudantes de direito. Alunos meus, eu falei para eles... perde a oportunidade, né? Eu digo até na audiência, viu, Pádua? Me perdoe aí, está tomando muito tempo. Eu digo na audiência, falo para os advogados, senhores, essas bolinhas aí, que o pessoal não aparece, fica bolinha. Essas bolinhas aí, né, são alunos da faculdade SESC, onde eu sou professor de prática trabalhista, processo de trabalho e tal. E eles estão aqui para aprender com os senhores. Ainda deixo o encargo lá para os advogados, porque eles estão lá para aprender com os advogados a arte da advocacia. E tem sido muito bom. Depois que termina a manhã de audiência, aí o pessoal se retira, os alunos ficam e nós vamos debater a respeito do que aconteceu. Portanto, se o advogado quiser assistir, é só ele solicitar o link. Ele pode solicitar o link à vara. Ele pode fazer um e-mail à vara pedindo o link. Tá certo? Isso é que eu ia falar agora, porque a audiência continua sendo pública. Então, apesar disso, então, é acessível a toda pessoa. Agora tem que fazer via o link. Pedir ao diretor, via petição, ou então que a chefe de audiência manda esse convite para a pessoa. Ele tem que informar também o endereço que ele quer receber, né? O endereço eletrônico, o e-mail, que é para a gente mandar. Então, isso aí facilita muito. Agora, uma vez como visitante, né, ele fica automaticamente apenas assistindo, não terá participação na audiência, não vai querer perguntar alguma coisa para o advogado, para testemunha ou para o juiz, porque ele é estranho ali, né? Então ele está ali como se fosse um observador, né? Microfone fica desligado. Desligado, exatamente. Bom, em relação às conciliações, eu acredito que realmente essa presença dos magistrados com as partes, fazendo acordo, inclusive, assim, até mesmo os advogados, eles têm mais ou menos uma noção dos julgamentos, do posicionamento dos magistrados, né? Como eles sentenciam determinadas situações. Não é que a gente adivinha como vocês vão julgar, mas já tem um padrão, né, de como é o entendimento em determinadas matérias. Isso também eu acho que ajuda na questão do acordo, né? Olha, doutor Pádua, nessa matéria já se posicionou assim, né? Já negou, já deferiu, doutor Pádua. Então, assim, eu particularmente, quando falaram que precisava existir o SEJUSC e o formato do SEJUSC, eu vi um retrocesso, porque, apesar da boa vontade, das boas práticas dos funcionários, eles não tinham esse poder de, às vezes, ser mais incisivo na hora do acordo, né? Muito embora também eu não tenha buscado aí quanto que está o percentual de acordo no SEJUSC, de forma presencial, né? Mas parece que o SEJUSC vai reabrir de forma telepresencial, né? Como é que vai ser? Provavelmente deve abrir, sim. Aliás, eu particularmente acho, doutora Sandra, e já falei isso até para o doutor Evandro, desembargador Evandro, as audiências que eu realizei, não sei se o Pádua ouviu isso também, mas eu ouvi de vários advogados que, como a gente já falou aqui, que algumas coisas vão ficar para sempre. Carta precatória não faz mais sentido. Não. Eu pedi o meu colega de Minas Gerais para marcar uma audiência e ouvir. Eu entrego o link para a doutora manda para a testemunha que está lá em Belo Horizonte e ela é ouvida por nós. Não precisa ocupar mais um colega de outra jurisdição para ouvir uma testemunha, por exemplo. Do mesmo modo, o SEJUSC. Os advogados, ouvi de vários, assim, excelência, eu tenho a impressão que o SEJUSC deveria ser sempre telepresencial. Isso é a opinião dos advogados, de alguns advogados, porque eles dizem assim, muitas das vezes a gente se desloca do escritório, vai lá para o SEJUSC, aguarda, guarda assim que está fora do horário, atrasado e tal, no final das contas nós vamos ao fórum, aguardamos, atrasamos para chegar lá e dizer, tem acordo? Não tem. A empresa quer arredia acordo? Não tem acordo. Então, muitas das vezes o advogado tem que viajar de fora, sair de outro estado, vir para cá, quando não é correspondente que contrata. Então, eu acho que o SEJUSC vai vingar a telepresencial no SEJUSC. Muito embora eu aqui, só para nós, entenda
que a presença física para efeito de convencimento de acordo é muito importante. Eu acho muito importante. Mas o sei doutor Evandro, inclusive, estava com preocupação como seria o Sejusc, uma vez que o Sejusc funciona com um magistrado com várias salinhas de acordo. Como seria agora para o juiz com várias salas, com 7 salas abertas virtualmente? Ele estava com dificuldade de entender isso. Doutor Paulo, responda. Essa dificuldade, ela é tecnológica também, porque, assim, pelo que eu já verifiquei, não há possibilidade de um juiz ficar administrando 7 salas ao mesmo tempo. Então, essa é a grande dificuldade que a tecnologia vai ter que resolver. Então, por hora, não é possível. Por isso que nós estamos ainda fazendo nas varas. Quando o Sejusc assumir isso integralmente, aí nós vamos passar a fazer as audiências de instruções integralmente via telepresencial, enquanto não voltar presencialmente, né? Então, se o Sejusc voltar, por exemplo, agora em setembro, então a gente vai puxar a pauta, provavelmente, para as instruções completas, que aí já não tenho mais atividade do Sejusc, então eu vou ter mais tempo para me dedicar às audiências de instruções. E aí a gente começa realmente a dar vazão à nossa pauta de instrução. Eu, particularmente, acho que o Sejusc ele poderia funcionar telepresencialmente. A única diferença é que o volume de trabalho seria menor. Por exemplo, até nós enfrentarmos a pandemia, ano passado, começo do ano, cada vara mandava o quê? De 6 a 10 processos por manhã. E ficava o juiz coordenando lá, circulando, como vocês sabem muito bem como era. Tinha um problema aqui, embaraçava ali, o juiz participava. Faz menos. É só fazer um dia uma vara, outro dia outra vara, outro dia outra vara, outro dia outra vara, outro dia outra vara. Cada dia da semana, eu faço as audiências que já não são mais Sejusc, audiências que a gente chama de UNA e tal, né? E as do Sejusc, o colega do Sejusc faz. Ele faz no dia da primeira, outro dia da segunda vara, terceira, quarta e quinta. Ou seja, um número menor de processos, mais com Sejusc. Eu acho que é uma maneira de resolver. É uma ideia. Ou então, eu estou pensando aqui, a gente podia dar serviço para os juízes, né? Das varas, e ficar cada juiz responsável pela sua audiência do Sejusc. Era outra aí solução. Não é um juiz, é o próprio... Eu não queria sugerir, não, mas já que a senhora está sugerindo, né? Cada dia... Vamos conversar isso com o doutor Evandro, viu? Já que tirar um dia por semana, um dia por semana. Aí, doutor Paulo, não vai. Essa questão também tem a ver com os nossos índices, né? Porque o Sejusc, ele, pelo menos na primeira audiência, você faz num prazo muito mais curto do que na própria vara, né? Então, tem essa questão vantajosa. O Sejusc tem uma resolução que o tribunal precisa se debruçar para, por exemplo, desconsiderar ou revogar para que volte tudo para as varas, né? Então, tem toda uma estrutura jurídica também aí que precisa ser pensada. Mas, olha, o índice do Sejusc também não é tão ruim, não. O índice do Sejusc chega a 40%, 36%, 40%. O índice do Sejusc tem muito a ver com quem atua, conciliador. É claro, né? Uma vara tem um determinado servidor que é mais, vamos dizer assim, talhado para fazer isso, outro nem tanto, então é variável. Mas nós estávamos fazendo até semana passada, o índice era grande. Eu fazia audiência de processo selecionado dia de sexta-feira, só de tentativa de acordo, pegava processos de valores menores, advogados que eu conheço que são mais afeitos à conciliação, e eu marcava, chegava a 85% de acordo. 85%. Dia de sexta-feira, sem aquele barulho ali que fica no terceiro andar do Sejusc, era 85%. Quer dizer, agora nós estamos atingindo 50%, 45%. Então esse é isso. Debate do Sejusc, eu acho importante, talvez até os magistrados melhorarem esse diálogo com a corregedoria e com o próprio Fórum Trabalhista com a doutora Joacema, porque antes da pandemia, a expectativa era que o Sejusc fosse para o térreo.
né, que as audiências fossem para o térreo, justamente, mas e permanece essa tentativa de mandar para o térreo, ainda mais agora para evitar aglomerações e também que as partes tenham que ficar andando por outros andares. Diminuir a circulação. Diminuiria a circulação, que ficaria tudo ali pelo térreo. Possibilidade, Doutora Sandra, de contaminação também diminuiria, né? Isso. Doutora Sandra, independentemente da pandemia, o Pádua sabe disso, que o Pádua foi diretor do fórum recentemente, talvez que eu digo assim, nós da 7ª Vara, nós sofremos com o Sejusc, de certo modo. Porque como o Sejusc fica ao lado da 7ª Vara, nós ouvimos cerca de 60 pregões, multiplicado por 3, por 2, por dia. Então, o barulho do chamado vai direto lá para nós. Né? Ou seja, a audiência, uma vara chama o nome do reclamante, o nome da reclamada, a outra chama, toda hora tem um som interferindo. Fazer audiência ali ficou complicado. Trabalhar na vara ali ficou complicado. Então, eu já pedi nas administrações anteriores para pensar em uma maneira de colocar o Sejusc em outro lugar. Eu sugeri até que fosse na sala dos oficiais de justiça, no primeiro andar. Trocava as salas. E depois pensou-se em colocar lá embaixo, porque evita circulação, independentemente de pandemia. Com a pandemia ficou ainda mais razoável levar lá para baixo. O problema, e aí a gente tem que reconhecer, o problema é que a Justiça do Trabalho vem sofrendo cortes orçamentários injustificáveis, que vem comprometendo essas coisas. Nós tivemos um ano aí que o relator do orçamento, o deputado relator do orçamento, propunha, ele chegou a propor que cortasse o orçamento de investimento em 90%, foi cortado 90%, e o de pessoal cortado em 50% que ele queria cortar. Quer dizer, isso é claramente um atentado à Justiça do Trabalho, mas no final das contas isso tem permanecido. Eu até brinco com os senhores advogados quando eu faço audiência. Acordo, excelência, dispensa as custas. Eu digo assim, se a gente não arrecadar, a gente fecha. Porque toda vez que o pessoal quer atingir a Justiça do Trabalho, o que é que sai na televisão? É um político dizendo assim, a Justiça do Trabalho é muito onerosa e arrecada pouco. Eu fico pensando, então vamos fechar os hospitais públicos, porque não arrecadam nada. Justiça do Trabalho não tem nada com arrecadação. Assim como o hospital cuida da saúde das pessoas, físico, mental, a Justiça do Trabalho é um hospital do direito. Se você sofre uma lesão física, vai para o hospital se curar. Se você sofre uma lesão no seu direito, você vai à Justiça do Trabalho para curar aquela lesão. Então, a Justiça não tem que arrecadar. O objetivo principal não é esse, não pode ser visto assim. Por isso é que nós temos dificuldades de resolver o problema de transferência Sejusc de um andar para o outro e outras dificuldades que as senhoras muito bem sabem. A OAB tem apoiado essa mudança, né, para o Sejusc, não só por uma questão de logística, né, e também por causa da acessibilidade, que é uma das nossas preocupações. Nós temos até uma comissão que tem acompanhado aí essa mudança. Aí, doutor Pádua, pode falar para nós aí as dificuldades do prédio, tecnológicas do prédio. Não, na administração passada a gente levantou essa questão mesmo de mudar o Sejusc, né? Mas um dos argumentos foi essa falta de verba, falta de orçamento para fazer essa mudança. O tribunal não tinha. Então, às vezes, até boa vontade existe, mas primeiro tem que ter o financeiro, né? Não tem que ter a previsão, e a gente não tinha isso. E justiça mesmo, eu costumo dizer que nós somos justiça de pobre. Então, levar um benefício digno ao pobre custa dinheiro. Então, nós temos que assumir essa responsabilidade, se nós quisermos fazer um direito social mais abrangente, né? Uma questão social mais abrangente. Então, a Justiça do Trabalho, eu costumo dizer que ela também é mais democrática, porque qualquer pessoa pode chegar ali, entendeu? O trabalhador, eu quero reclamar, reclama, não paga nada para reclamar. Pode pagar depois, nas custas, se sair vencido, ainda assim, se não for beneficiado da justiça gratuita.
né? Então, assim, é caro, mas é porque nós temos um país também muito desigual, né? Um país muito diferente, e cada região tem um tom econômico, financeiro diferenciado, né? Então, isso tudo reflete na nossa distribuição de justiça. Então, aí a gente tem que trabalhar com o que nós temos. Doutora Sandra. Eu acho que tem mais algum esclarecimento, doutor Paulo, sobre as audiências, alguma... Não, acho que nós tratamos do que é mais, assim, urgente, relevante, e o que causa mais angústia em alguns, né? Eu acho que a live foi muito boa para esclarecer isso. Eu tenho só mais uma pergunta que acabou de me chegar aqui no privado, é justamente sobre as vestes talares, onde as vestes talares, onde os advogados estão perguntando se é obrigatório, porque alguns já tiveram puxões de orelha por não estarem de terno. Olha, você vai ver aí, eu faço audiência, tem dia que eu coloco a gravata, tem dia que eu estou assim, sem gravata. O normativo do CNJ, Resolução 314, ela diz o seguinte: o juiz, os advogados não estão obrigados ao uso de vestes talares, ou seja, eu não preciso estar de toga, o doutor Padre não precisa estar de toga, o doutor advogado, a doutora advogado não precisa estar de beca. Aliás, ninguém nem mais usa beca, né, em audiência. Não usa beca. Nem salto. Exato, o normativo diz que não precisa usar, não é obrigado o uso de vestes talares, do mesmo, mas tem que vestir uma vestimenta que seja condizente com o ato que vai ser realizado, ou seja, digna. Evidentemente que não seria interessante eu estar fazendo audiência de camiseta, regata, ou mesmo sem essa parte aqui superior, mas daí a exigir gravata, né? A gente tem que entender o seguinte: do mesmo modo que nem todo mundo tem um bom computador para acessar, com um bom pacote de dados e tal, muita gente não tem um ar-condicionado de onde está fazendo para estar colocando gravata e tal. Os advogados fazem audiência conosco na Justiça do Trabalho, muitos deles sem uso de gravata, né? Eu acho que a gente deveria se apegar mais ao que interessa mesmo, o que é mais relevante, né? Não é propriamente aí nessa hora aí, o hábito não faz o monge, né? O importante é que se você tem um comportamento na audiência que seja condizente com o que você está fazendo e seja razoavelmente, esteja vestido condignamente, não precisa usar, não. Não sou eu nem que estou dizendo, como eu falei, a resolução do CNJ. O CNJ não exige que você esteja com as vestes talares. Eu não sei se falta de uma gravata aqui no Maranhão, no Nordeste. É muito calor, não tem algo que desafie, que viole nenhum tipo de regramento, não. Eu, de minha parte, não vou reclamar. Se estiver como Pádua, como eu estou, não tem problema nenhum. Eu acho que, assim, os advogados devem vestir de forma, como se diz, profissional, não necessariamente com uma gravata, mas eu acho que tanto os advogados como as advogadas devem se pautar nessa presença profissional, porque, afinal de contas, é um ato formal, né? Muito embora seja por telepresencial, é um ato formal que vai ficar registrado e tem todo um requisito aí para ser cumprido, né? Porque ele vai estar diante do cliente, das testemunhas, né? Dos servidores. Então, assim, eu sempre tento passar para os advogados que, embora essa exigência de muita formalidade esteja com o tempo caindo, em desuso, né? Que tem algumas vezes advogados indo para o fórum com bastante roupas descontraídas até demais, algumas, né? Acontece. Não esqueçam que a formalidade ela existe, o local mudou, que agora é virtual, mas a formalidade é a mesma, é um ato judicial, é um ato público, é um ato que pode ser assistido, inclusive, vocês lembraram, por outras pessoas que não são aquelas envolvidas naquele ato, e a gente tem que pautar para uma certa vestimenta adequada à profissão, né? Vou ler aqui para os senhores. Vou ler para os senhores aqui. Só um minutinho, Padre.
Vou ler para os senhores aqui o regramento lá do CNJ. Para a realização dos atos das audiências e sessões telepresenciais, fica dispensado o uso de vestes talares, mas recomenda-se o uso de vestimentas condizentes com o decoro e a formalidade do referido ato. Ou seja, não sei se uma gravata a menos vai tirar esse decoro e a vestimenta vai deixar de ser condizente. Do jeito que eu estou aqui, que o doutor Padre está aqui, eu acho que está razoável para um advogado fazer. Agora, se ele quiser fazer de gravata, eu também faço audiência de gravata. Na maioria das vezes eu faço de gravata. A depender do calor, a gente tira a gravata. Né? Mas eu concordo com a doutora Sandra, claro. É evidente que... Aliás, para o advogado, eu tenho um filho advogado, costumo dizer para ele, né? Você vê os médicos, né? O médico não pode dar um bom dia na televisão que bota um estetoscópio no pescoço. Uma vez perguntei a uma colega minha médica por que médico, para dar entrevista, precisa estar um estetoscópio pendurado no pescoço. E o jaleco. E o jaleco para contaminar na rua e deixar a gente mais doente ainda. Mas por que o estetoscópio? E ela me deu uma resposta que daí em diante eu comecei a entender. Ela disse que o estetoscópio é caro. E o médico, ele corre no hospital, atende aqui, atende acolá, e às vezes ele deixa no canto lá e depois procura, não está mais. Perdeu o estetoscópio. De tanto perder o estetoscópio, eles se acostumaram a botar no pescoço, colocar no pescoço para não perder. Então, eu acho que o advogado de terno, gravata, se ele chega no local, a pessoa já sabe, é um advogado, ele está usando a placa, é um advogado, vai de fora, pode gravar. Não é verdade? Ele está fazendo o comercial, a mídia. Então, se ele estiver bem composto, beleza. Agora, para fazer audiência, o que diz o regramento é isso. Não precisa achar que vai precisar usar o juiz uma toga ou você usar uma beca. Desde que você esteja dignamente vestido, condizente com o ato, tá beleza. Pádua. É um ato solene, né? É um ato que requer muita atenção. Então, assim, o advogado profissional, como diz o doutor Sandra, ele precisa se comportar profissionalmente. E é como se, digamos que eu fizesse audiência de uma camiseta ou de uma camisa polo, fica estranho, não fica? Aquele é o juiz, né? Fica estranho. Então, é a mesma coisa, o advogado está ali numa audiência sem o terno, ou sem uma gravata, ou sem uma camisa social, então fica estranho, né? Então, é uma questão apenas de bom senso, uma questão de você estar condizente com o ambiente, né? Então, doutor Paulo, quer dizer, aqui, sem gravata, eu devo colocar a gravata, então, não é isso? Não, nós estamos bem. Eu estou sem gravata. Amanhã, na audiência de amanhã. Eu sempre posso de gravata. Eu boto de gravata. Às vezes eu não uso o terno aqui, aliás. Você é magrinho, o pescoço é fino. Você se sente mais à vontade. Eu não vou nem mentir, que eu não sei nem onde que estão meus ternos. Então, com uma audiência logo de manhã, então o calor não está, né? Aí dá para a gente fazer. Então, eu deixo só com a camisa social e a gravata. Então, o terno fica ali, o paletó. Mas, se for necessário, a gente usa, entendeu? Então, pronto, está empatado. Vocês viram aí, né? Quando eu cheguei no Maranhão, eu tinha por hábito calçar sapato fechado com meia calça. Porque assim era em Belo Horizonte. As mulheres vestiam com meia calça. Eu não aguentei o Maranhão continuar vestindo meia calça. O calor é grande, O calor é grande, então eu tive que me adaptar aqui ao Maranhão, porque eu não dei conta de continuar usando meia calça no Maranhão. Aí que eu fui entender, porque quando a minha meia calça rasgava e eu ia para as lojas aqui procurar para comprar, eu não achava, eu tinha maior dificuldade. E sendo que lá em Minas, qualquer esquina, até se bobear, até no barzinho que toma um cafezinho, você compra meia calça para substituir. E aqui era a maior dificuldade a achar. Aí eu fui entender bem, porque aqui tive uma adaptação. Mas não por isso deixei de ter a roupa adequada, com o terno fechado, porque assim eu acho que tem que ser, porque a gente está ali para um ato solene, igual eu concordo com o doutor Paulo, é um ato que a gente tem que estar concentrado. Então, uma roupa que incomoda, uma roupa que está apertando ou está inadequada, né? Então, ela até faz com que a gente não preste atenção no que precisa ser feito, que é realmente o ato ali que está sendo feito, né? Pois é, aí é a história do que está posto no normativo, aí no ato, melhor dizendo, no ato
O CNJ. É você, desde que você procure saber o que é uma vestimenta condizente com o decoro e a formalidade do ato. Né? Basicamente isso. A minha divergência é só quanto à gravata mesmo. Eu fiz de camisa e gravata sem a parte de cima do terno. Aí eu disse, dá um empate. Olha como essa exigência social é interessante. O Paulo me viu de terno, ele foi lá botar o terno. No começo, vocês perceberam? Então, assim... Eu estou percebendo certos ciúmes, assim, uma invejinha. Então é isso. Até sentir confortável, sentir bem. Pronto. Pois é isso. Bom, mas o advogado não fará aquele ditado, né? O que vem a mais não prejudica. Ele não fará mal se ele tiver composto totalmente. Se estiver dentro daquele regramento da farda completa, né? É isso. O videoconferência ainda tem a melhoria, que é só da cintura para cima. Não recomendo, porque hoje em dia esse negócio de tiroteio no vizinho tem que levantar, não recomendo. O celular pode cair. Os pagodeiros estavam fazendo pagode, começou um tiroteio na casa do vizinho, eles tiveram que sair correndo. Imagina aparecendo na live lá, só de cueca, samba, canção. Aliás, é uma coisa interessante, viu? Uma coisa que precisa ser dita. Você, por mais que você esteja concentrado, sabendo que está em meio a uma audiência, uma parte do seu juízo não esquece que você está, por exemplo, em casa. E não foi, você passa um pouco assim, sai da sala de audiência e entra em casa. Então, precisa ter muita atenção para que você não incorra nesses pecados aí, né? Como você disse, né? Você vê que às vezes você fala uma coisa que não deveria falar, você pensa que o seu microfone está desligado e ele não está. Você precisa estar atento a isso, porque você pode aqui marcar o telefone, desliga o microfone, o microfone, vai fazer aqui uma coisa qualquer, enquanto alguém fala e tal. Quando você volta, você fica falando e não lembra que o seu microfone está desligado. Você fala, as pessoas ficam ouvindo a sua boca abrindo e fechando, mas não sabem o que você diz. Do mesmo modo, acontece de você pensar que o microfone está desligado e ele está ligado, e você pode muito bem dizer assim, ei, fulano, traz aí não sei o quê, né? Na sua casa. Você perde a dimensão de onde você está. Precisa ter esse cuidado. Mas quero ressaltar, doutora Sandra, que hoje a internet lá na região do Dr. Pádua está perfeita, viu? Na primeira... Eu acho que houve um investimento nessa internet, depois que a gente falou. Eu chamei, que eu estou no computador, né? Então eu estou no computador, e eu chamei o rapaz da NET. Ele veio aqui e fez os reparos. Tá aí. Tá vendo como a live é importante? Tá vendo como é que a live melhora a internet, né? Não, mas a gente ainda tem mais um salve. Hoje não está chovendo, então a internet de São Luís está legal. É verdade, tem esse porém aí. Bom, temos alguma outra pergunta a mais? Deixa eu ver aqui. Não, acredito que todas elas já foram respondidas. Uma hora e meia. Respondidas. Aí, doutor Pádua, eu vou passar para o senhor fazer merchan aí do seu livro, né? Que sabemos que, além de juiz, magistrado, você também é escritor, e depois eu vou passar para doutor Paulo também, né? Eu acho que eu vou depois também escrever um livro, porque eu acho que esse negócio dá dinheiro. Tá enganado. Vou agenciá-los. Vocês escrevem, eu agencio vocês. Realmente dá um trabalho. É um trabalho gratificante, muito gratificante, mas é muito grande para você organizar as ideias, para você elaborar. Então, o Paulo está muito feliz, porque o dele já está entrando na segunda edição, ela foi esgotada a primeira, então o dele foi bem vendido, olha lá. Está fazendo a propaganda, a mais gosta. Não, você é o garoto propaganda. Você é o garoto propaganda. Garoto propaganda, então, assim, e eu já tenho alguns exemplares ainda, né, aqui, acho que 20 ou 30 exemplares. Então, estou trabalhando na terceira edição e, se Deus quiser, logo, logo vai estar por aí.
se Deus quiser. Da última vez já me perguntaram, como eu estou só com esses exemplares, eu vou logo até fazer uma promoção logo aqui também, sabe? Aí, Paulo, pronto. Tá certo. Da última vez eu falei que era 62, né, doutora Sandra? Que eu estava considerando o envio, né? Então, e aí o exemplar agora, que está no final, R$50, viu, Paulo? Ó, novo processo já com a reforma trabalhista. Então, os interessados... Mostra direito, doutor Pado, só mostrou a pontinha, não deu para ver o título. Aí. Então, excelente. Aí. E quem quiser adquirir, como é que faz? Olha, doutora Sandra, eu tenho o e-mail, né? Que eu acho que eu tinha passado para a senhora. E se quiser, eu posso deixar aí na OAB com a senhora. Então, que é para evitar a despesa de correio, que acho que eles cobram R$12 para o envio, né, do exemplar. E aí ficaria mais acessível. Aí já fica de bom tamanho, né? R$50, aí fica bom. Aí, se alguém desejar, entre em contato pelo Instagram, né, da comissão, ou meu particular, e aí a gente providencia o contato com o doutor Pado e recebe, né, lá na OAB, né? Eu entrego para a senhora, aí na comissão, aí a gente vê como é que fica. Tá certo, combinado. Advogados aqui de São Luís, né? Os advogados são Luís, mas nossa live, ela tem muitos advogados Nossa live está com muitas visitas de fora e até do exterior. Pois então nós temos que ver aí essa taxa de envio. Aí a taxa de envio tem que comprar de novo. É mais complicado, não é mais complicado. Aí tem que entrar a taxa de envio de novo. Aí é R$50 mais a taxa de envio. Isso é mais ou menos o que ele paga para mandar os livros dele para Arari. Arari. Arari eu levo pessoalmente. Sobral, que é também distante. Sobral tem que pagar taxa. Doutora Sandra, posso falar do meu aqui um pouquinho? Pode, agora pode. Pronto. Esse aqui é o Manual da Audiência Trabalhista, mas que tem um detalhe importante. Não é só audiência trabalhista, pelo contrário. Tem até uma parte dedicada à execução, à efetividade da execução. Esse livro foi publicado pela Juspodium, muito conhecida aí, principalmente do pessoal mais jovem, e esgotou a primeira edição. Começou a ser vendido em fevereiro e já esgotou a primeira edição. Como diz o Pado aí, eu fiquei feliz porque sexta-feira eu recebi um comunicado que tinha esgotado e eles estavam querendo a segunda edição. Então, eu vou acrescentar algumas coisas, inclusive falar sobre... Audiência telepresencial, né, doutor Paulo? Né? Exatamente. E em breve deve ser anunciado aí a venda já da segunda edição. Inclusive, ele vai citar nossas lives, né, Anny? Vai citar nossas lives. Vai citar. Ele aprendeu com o colega doutor Pado. Eu tenho aqueles ali, ó. Nós vamos ficar no livro do doutor Paulo. Ainda tem esses aqui, ó. Né? Esses aqui são os que restaram da primeira edição. Então, tão logo eu tenha a segunda edição já em condição de venda aí, disponibilizado para venda, eu aviso a vocês. Vocês têm o universo dos advogados aqui do Maranhão e até dos de fora aí, vocês fazem a notícia, né? Faz a publicidade. Aí eu contrato o doutor Pado para fazer a propaganda também do meu livro. Aí nós vamos ter a nossa participação no lucro também, né, doutor Pado? Com certeza, com certeza. Ele é um perfeito garoto propaganda, viu, rapaz? Ué. Não, porque é uma live, assim, já amplamente divulgando os livros, aí tenho certeza que vai haver um sucesso de vendas aí ao senhor. Muito obrigado. E já foi interessante, na primeira live eu acho que eu já mostrei. E aí, logo em seguida, na live, foi antes da pandemia, né? A gente levou para o fórum ali, e os que eu levei para o fórum esgotaram rápido. Não, a live não foi antes da pandemia, nós fizemos, foi um curso lá, né, na UAB, eu acho que é uma palestra que o senhor deu lá na UAB, presencial.
Não, do livro não. A gente ia fazer o lançamento com a palestra, mas a pandemia estragou. A pandemia acabou com tudo. Inclusive, foi 3 dias, seria 3 dias depois do decreto mundial. Fazer o lançamento presencial lá na UAB. Exatamente. Agradeço muito às senhoras o convite para esse lançamento que não houve, infelizmente. Né? Mas e agradeço mais. E agradeço mais ainda por hoje. E agradeço mais uma vez pelo convite de hoje, a possibilidade de estar falando para vocês e para tantos outros ilustres e caríssimos advogados e advogadas. Para mim é motivo de prazer e honra estar aqui com vocês, tá bom? Principalmente acompanhado do meu queridíssimo colega, doutor Antônio de Pádua Muniz Corrêa. Nós é que agradecemos, que eu tenho certeza que todas as falas dos senhores aí sobre as experiências dentro da audiência, o percentual de sucesso dos acordos, as dificuldades enfrentadas e os avanços, né, igual a questão do PJE Mídia, né, que agora vai estar à disposição dos advogados, todos esses esclarecimentos fazem para desmistificar aí o medo dos advogados das audiências telepresenciais, e eu tenho certeza que vai ser um recurso tecnológico que, ao longo do tempo, vai ser mais utilizado, e essa audiência, essa espera que os advogados tinham nos fóruns, da vez da sua horário, da sua audiência, vai ficar uma coisa tão do passado que eles não vão, de forma nenhuma, querer audiência mais presencial. Só um minuto. Olha, a doutora foi ouvir lá, olhar o papel, tá vendo na audiência? Não, é porque apitou aqui a bateria do celular. Pois é, gente, você vê como é, quando a pessoa sai para olhar o que está no escrito, a gente nota. Então, não, foi uma É porque deu sinal de bateria aqui, eu tinha esquecido de colocar na... Agora imagine se fosse uma pessoa, você sendo testemunha e uma pessoa dizendo, diz isso, você tomaria um susto. Um susto com a bateria, né? Eu tenho certeza aí que todos esses esclarecimentos ajudaram muito os advogados, e agradeço a todos os advogados, membros da comissão, pessoas que vêm acompanhando nossas lives daqui do Maranhão e de fora. Agradeço, senhores, que eu tenho certeza que essas experiências vivenciadas aqui no Maranhão estão servindo e muito para ajudar outros advogados a também se aventurarem a não temer as audiências telepresenciais nos seus estados de origem, né? Com certeza. Doutora Anne? Eu gostaria de agradecer principalmente a doutor Paulo, a doutor Pádua, que estiveram presentes, a doutora Sandra, todos os colegas que estiveram presentes, a ESA da OAB Maranhão, e ao doutor Tiago de ter dado nos ter cedido esse espaço para que nós venhamos sanar tantas dúvidas dos nossos colegas em todas as instâncias, seja nas audiências de instrução e assim como nas de conciliação. Deixando aqui o nosso muito obrigada e o nosso prévio convite para lives futuras, o nosso projeto de, quem sabe, lives semanais para tratar desse assunto. Temos vários assuntos aí, várias recomendações da Corregedoria, que tenho certeza que também dão bons assuntos aí para nossas lives. Um abraço a todos, obrigada mais uma vez e boa noite. Boa noite. Boa noite. Quer falar mais alguma coisa, doutor Pádua? Eu queria saber como é que eu saio daqui agora. Topada, eu tenho um esquema. Quando eu não sei sair da live, eu desligo o computador. Tá certo, obrigada. Boa noite para você. Até lá.